Você já teve a experiência de ajustar 4 injetores Delphi e colocar no veículo e perceber que existe perda de potência? Se isto aconteceu, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever neste canal. Quando nós comentamos sobre você ter ajustado 4 injetores Delphi dentro da tabela, perfeito, nominal, todos os valores batendo, colocar no veículo, não ter nenhum código de falha, mas a potência final do veículo estar comprometida. Você percebe, o cliente percebe que o desenvolvimento, ou seja, a aceleração do veículo, o motor não está respondendo, o veículo não está respondendo como deveria estar, considerando que todos os injetores foram ajustados, foi trocado válvula, foi colocado ponteira nova, os valores enquadrados, nominal, volume de retorno estático, dinâmico, tudo certo. Porém, coloca-se pressão do reio estabilizada, não tem nenhum código de falha, mas o veículo não apresenta a potência a qual você esperava por ter feito o reparo dos injetores, ok? Então nós vamos ver que na bomba Delphi ou nas aplicações com bombas Delphi existe um componente que poucas pessoas sabem, que é o Venturi, é um dispositivo de Venturi, esse dispositivo aqui. E agora nós vamos aproveitar para primeiramente explicar a função desse dispositivo. Primeiramente vamos explicar o que é Venturi, né? Venturi é este efeito através de uma restrição, ou seja, você tem um orifício perpendicular a uma linha de fluido que está passando. E você tem uma área calibrada. Significa dizer que quando a bomba recebe a alimentação vinda do sistema de baixa, todo o cárter, que nós chamamos cárter para ficar mais caracterizado, toda a parte móvel é inundada por diesel, com uma pressão, ok? Vinda da pressão de alimentação. Então passa pela válvula, a válvula reguladora de pressão, e leva, que controla a entrada de óleo nos elementos. Aí a parte de alta pressão não é esse o aspecto que nós queremos entrar. Porém, aqui é o retorno. O volume de óleo que entrou, passou pela válvula, alimentou os elementos, parte desse volume inunda o cárter da bomba e sai pelo retorno. Ao passar pelo retorno, existe o dispositivo Venturi. Então, este volume de óleo que entrou aqui, que alimentou os elementos da bomba, através do controle da válvula de sucção, ou a válvula do lado de baixa, como queiram, ou válvula reguladora de pressão. Então, nós temos aqui, este óleo saindo aqui. Esta é a linha de retorno da bomba. Quanto mais alta é a rotação da bomba, maior é a velocidade com que o óleo diesel vai passar por essa conexão aqui, para sair no retorno para o tanque. Porém, observe que existe no dispositivo uma peça perpendicular, uma conexão de retorno também. E essa peça está aqui, representada aqui, aonde o retorno dos injetores estão conectados aqui. E o princípio de Venturi é muito simples. Quando um fluido passa uma determinada velocidade
e perpendicularmente nós temos uma conexão com um pequeno orifício conectado nessa linha, a velocidade com que o fluido passa aqui gera uma sucção, uma pressão negativa. E esta pressão negativa tem que ser medida. Por quê? Porque esta pressão negativa é que vai succionar o diesel na linha de retorno dos injetores, que quando o injetor recebe o pulso elétrico na bobina, em que a válvula sobe, a velocidade com que esta pressão aqui cai é a velocidade com que nós temos o momento da injeção. Então, aonde este vácuo é muito intenso? Em potência. Qual é o valor? O valor, ele é medido com menos 0,560 a menos 0,620 bar de pressão. Ok? Ou 560 a 620 milibar. Então, numa bancada de teste, nós temos que fazer a avaliação. Como? Na hora que você está testando a bomba na bancada de teste, você tem que colocar um vácuo manômetro na linha de sucção. Claro que lá na bancada de teste não tem um injetor. Você vai colocar diretamente na conexão. Eu representei desta forma aqui para você entender que essa intensidade de vácuo ela tem que ser medida. E ela vai impactar diretamente na queda, na velocidade da queda de pressão na câmara, aqui ó, do bico, fazendo com que o diferencial de pressão aconteça mais rápido. Ora, mas você lá no início dessa dica, Nonato, você chamou atenção e pediu para que nós ficássemos até um pouquinho mais, até o final do vídeo, para que compreenda o problema, a perda de potência. Acontece que partículas metálicas abrasivas de origem calcária, de origem metálica, que eu sempre falo nas minhas dicas, nas minhas lives, devido à velocidade, passa e faz um arraste aqui nessa conexão, nesse dispositivo. Então, o diâmetro aqui, olha, começa a aumentar. E se esse diâmetro começa a aumentar, a pressão de sucção, ó, a intensidade dessa sucção diminui. E aí retarda a queda de pressão quando a válvula abre. Então, como isso aqui está succionando, automaticamente, quando a válvula abre, essa queda de pressão vai acontecer mais rápido, porque o motor está entrando em potência, em rotações cada vez maiores. Então, precisa que a performance da velocidade de injeção aconteça e acompanhe a velocidade do pistão. E às vezes você repara a bomba e não faz esta medição. Nesta aplicação aqui, o Venturi ele está prensado aqui dentro, é uma peça tipo de nylon, né, com a restrição e o orifício. Mas nas aplicações mais antigas de EUFAI, este dispositivo é removível, é uma peça removível. E você tem que medir. Onde? Na bancada de teste. Para ficar mais claro, nós vamos fazer uma demonstração prática. Não de medição, de como acontece, porque a medição tem que ser feita na hidráulica, no volume de retorno. Se o volume de retorno, a velocidade do volume de retorno aqui, ó, começa a cair, automaticamente essa sucção. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência de alimentação na linha de baixa, aonde a pressão de alimentação é baixa, está abaixo do valor especificado, o volume de retorno aqui, a velocidade é menor, a sucção é menor e automaticamente vai ter um atraso de injeção de torque para a potência. E neste caso vai haver perda de potência, por quê? Porque se a válvula abre e esta pressão aqui não perde a intensidade desta pressão aqui,
que tem que ir a zero, não acontece rapidamente, vai comprometer o tempo de abertura da agulha e, consequentemente, o volume de injeção. Então, vejam, dois fatores importantes. Se a bomba tem uma pressão de alimentação comprometida, não só o volume de retorno, a lubrificação começa a ser comprometida, mas também esse dispositivo aqui, olha, essa intensidade de vácuo é comprometida. A outro detalhe é desgaste, o aumento desta área que faz com que esta sucção também diminua. E esses dois fatores, pressão de alimentação baixa com volume de retorno com velocidade do diesel baixo e a erosão por contaminação por micropartículas abrasivas, comprometem a performance do injetor. Vejam que é muito simples e às vezes nós olhamos o dispositivo, observamos que a linha de retorno dos injetores vem para esse dispositivo, mas não sabemos qual é o impacto desta pressão negativa, desta sucção, no funcionamento do injetor e, consequentemente, no funcionamento do motor. Já estamos com o circuito montado e vamos aproveitar o momento para rapidamente apresentar o circuito pneumático que vai servir de base para que a gente explique como funciona o princípio de Venturi. Okay? Lembrando, esta montagem que eu estou fazendo aqui é uma simulação do que você tem que fazer na sua bancada de teste, ok? Na sua bancada de teste. Não se faz o teste na pneumático, tem que ser com fluido, porque o óleo de teste, o diesel, ele tem uma densidade que é diferente do fluido de ar, ok? Então, só para você compreender como funciona o dispositivo Venturi, o princípio de Venturi, nós estamos com uma fonte pneumática, eu ajustei a pressão em 5 bar de pressão, temos aqui a linha de alimentação de ar, como se fosse o diesel, na conexão de entrada da bomba. Então, aqui na conexão de entrada da bomba, nós temos o ar. O registro está fechado, então eu não tenho ar aqui. O ar vai entrar como se fosse o diesel, preencher o cárter e, consequentemente, vai sair aqui no retorno, que é esse o caminho que o diesel vai realizar. Quando este ar passar pelaquele duto do dispositivo e perpendicularmente nós temos a conexão que vai para o retorno dos injetores, tem um valor de pressão negativa, menos 0,5 a menos 0,6. No vídeo da introdução tem o valor completo. Eu coloquei 500 rotações para que você faça na bancada de teste, e esses valores é correspondente ao teste em bancada de teste. Toda bomba Delphi, após ser reparada ou avaliada, tem este princípio, ok? Tem este princípio. Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Observe que nós vou tampar aqui a saída da linha de alta. Quando eu abrir o registro aqui, ó, e o ar estiver passando, observe que a pressão negativa, a velocidade do ar passando aqui, ó, pela mangueira azul, vai gerar uma sucção que vai ser medida em vácuo, porque sucção se mede em vácuo. Olha aí, ó. À medida que o ar vai passando com velocidade, ó, olha aí, ó.
Olha a intensidade. Numa bancada de teste, este vácuo está ligado na linha de retorno dos injetores. Toda vez que o injetor for dar um pulso elétrico, for receber, um pulso elétrico, automaticamente que a válvula abrir, esta sucção aqui nessa linha, com este valor, vai puxar, succionar o diesel que está na câmara de pressão do bastão, ou embaixo da válvula, ou na linha de pressão da agulha, porque o princípio é, eu tenho a mesma pressão no ombro da agulha e a mesma pressão em cima. Se a pressão de cima vai a zero, a de baixo suspende, que se mantém o valor que é a pressão do reio. Ok? Então veja, vou fazer mais uma vez, para que você possa observar. Vou fazer como se o diesel estivesse sendo alimentado na bomba e retornando para o tanque. Na hora que passar pelo princípio de Venturi, cria uma sucção e o valor negativo vai sendo registrado ali. Ó. Quanto maior for a velocidade, quanto maior é a velocidade do motor, a rotação, maior vai ser a velocidade com que o óleo diesel vai passar, maior vai ser a intensidade de sucção, maior vai ser o valor negativo aqui. E se a bancada de teste estiver com 500 RPM, o valor nós já comentamos qual seria. Se esse valor estiver fora, ó. Neste caso aqui nós temos menos 0,6 bar de pressão. Se diminui a velocidade, ó. Então, desde a partida até a potência, esta pressão ela vai sair de 0 e chegar num valor de 0,6, 0,7, podendo chegar em determinadas aplicações até menos 1. E esta sucção é que vai garantir a performance de injeção. Então, se eu tenho uma pressão de alimentação comprometida, ou se eu tenho já um desgaste na linha do Venturi, esta intensidade de sucção é comprometida e vai comprometer a performance do motor. Performance de queima e, consequentemente, torque e potência do motor. Pessoal, esta foi a demonstração que eu tenho certeza que vai deixar claro para vocês, primeiramente, o princípio de funcionamento, segundo, o cuidado que você tem que ter em medir esta pressão de sucção, porque você já sabe, a partir deste momento, qual é a importância desta pressão negativa de sucção na linha de retorno dos injetores e quais os problemas, né, que levam a não ter este valor e a consequência, que é a perda de torque e potência, mesmo ajustando os injetores perfeitamente. Ok? Então aproveite para curtir, compartilhar, deixar suas sugestões e não esqueça, convide outras pessoas, outros profissionais a se inscrever neste canal. Até mais!